Olá, vamos começar uma nova aula sobre organização administrativa e fazer hoje um panorama sobre a administração direta e a administração indireta. Esses dois conceitos são frequentemente utilizados tanto pela legislação, inclusive lá no texto constitucional, quanto pela doutrina. E é muito importante compreender o significado dessas duas expressões para que nós possamos aprofundar o estudo da organização administrativa. A expressão administração direta designa o conjunto de órgãos públicos nucleares e obrigatórios do Poder Executivo. Vamos explicar isso com mais calma. Vejam, a União, os estados e os municípios, como pessoas jurídicas de direito público interno, se dividem em órgãos. Os poderes nada mais são que órgãos dessas pessoas jurídicas de direito público interno, da União, dos estados e dos municípios. No âmbito da União, nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o Executivo, como parte da União, se divide em Presidência da República, ministérios, secretarias, departamentos e assim por diante. Então, todos esses órgãos que compõem o Poder Executivo no âmbito da União, no âmbito dos estados ou no âmbito dos municípios, configuram isso que nós chamamos de administração direta. É por isso que eu digo que a administração direta abarca esse conjunto de órgãos nucleares e obrigatórios do Poder Executivo. Vejam, esses órgãos, como dito, aparecem nos três níveis da federação. Aparecem na União, aparecem nos estados e nos municípios. E esses órgãos estão previstos no texto constitucional e assumem funções estratégicas de governo, de administração pública, bem como de supervisão e coordenação de todos os entes que formam a administração indireta. Então vejam de novo, a administração direta é um conjunto de órgãos que compõem o Poder Executivo dentro da pessoa jurídica União, dentro da pessoa jurídica Estado ou dentro da pessoa jurídica município, tá certo? E esse conjunto de órgãos tem uma função estratégica de governo e administração, sobretudo porque eles coordenam, entre outras coisas, as várias entidades especializadas que fazem a administração pública no dia a dia. Vamos dar aqui uma apresentação de quais são esses órgãos centrais, de quais são esses órgãos nucleares na nossa federação. Na União, os órgãos da administração direta são a Presidência da República, os ministérios e, naturalmente, as suas subdivisões internas. A Presidência da República e os ministérios são órgãos que compõem o Poder Executivo e, dentro desses órgãos, existem outros órgãos mais de hierarquia inferior e especializados em determinadas funções. Então, vejam, dentro dos ministérios, que já são um órgão com previsão constitucional, nós vamos ter secretarias, subsecretarias, departamentos e assim por diante. A Presidência da República e os ministérios estão lá previstos na Constituição da República e são de criação obrigatória. É claro que é possível determinar qual será o número de ministérios. Alguns países têm pouquíssimos ministérios, 5, 6 ministérios. Outros países têm muitos ministérios, adotam uma estrutura mais fragmentada, países lá com 20 ministérios, 30 ministérios. No Brasil, esse número de ministérios e a área de atuação de cada ministério é determinada em lei de iniciativa do Presidente da República. Então, somente o Presidente da República pode trazer ao Congresso a proposta de lei, não é? Um anteprojeto de lei, para modificar a estruturação ministerial. Depois nós vamos fazer uma aula só sobre ministérios para compreender melhor isso. No âmbito dos estados, essa estrutura que nós vemos na União se repete, mas há algumas modificações de nomenclatura. No âmbito dos estados, a administração direta abarca o governo estadual e as secretarias estaduais. O governo e as secretarias, naturalmente, se subdividem em outros órgãos, assim como ocorre no âmbito do Poder Executivo da União.
tá certo? Então, a estrutura é simétrica, apenas os nomes variam. No âmbito federal, nós falamos de ministérios, no âmbito estadual, nós falamos de secretarias estaduais. Então, nós temos lá a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Estadual de Educação e assim por diante. Nos municípios, também temos o Poder Executivo, não é? Os municípios só têm dois poderes, na verdade, o Legislativo e o Executivo, e no Executivo nós temos a Prefeitura e as secretarias municipais, que igualmente se subdividem em outros órgãos, tá bom? Então, pode ser lá que no município haja uma Secretaria de Educação e dentro da Secretaria de Educação nós tenhamos subsecretarias, departamentos e assim por diante. Vejam, a administração direta, como conjunto de órgãos que formam o poder executivo dentro da pessoa jurídica União, Estados e Municípios, não se confunde com o que nós entendemos por administração indireta. A administração indireta nada mais é que um conjunto de pessoas jurídicas estatais, que podem ter natureza de direito público interno ou de direito privado e que são especializadas na execução de determinadas funções. É isso que nós chamamos de princípio da especialidade. As entidades da administração indireta são especializadas em algumas funções. Elas podem executar serviços públicos, elas podem exercer poder de polícia, elas podem desempenhar atividade econômica, fomento e assim por diante. O fato é que elas têm uma função muito específica que é dada na lei que a cria ou na lei que autoriza a sua criação. Se a entidade da administração indireta for de direito público interno, ela será criada diretamente por lei. E se a entidade da administração indireta for de direito privado, haverá necessidade de uma lei que autorize a sua criação e a criação propriamente dita será feita com base nas normas de direito privado. Tá bom? Vejam, todas essas entidades especializadas que têm personalidade jurídica própria, que formam a administração indireta, sujeitam-se ao poder de supervisão da administração direta, ou seja, aqueles órgãos nucleares que compõem o poder executivo exercem poder de supervisão que, entre outras coisas, dá a eles o poder de coordenar todas essas entidades. Esse poder de supervisão sobre as entidades da administração indireta é também conhecido como poder de tutela, tá bom? Então, dois aspectos muito importantes aí para entender a administração indireta. De um lado, o princípio da especialidade, que indica que elas são criadas para exercer funções específicas e não podem se desviar ou se afastar dessas funções, e o princípio da tutela, que indica que elas estão, como entidades especializadas, sujeitas à supervisão dos órgãos da administração direta. Vejam, nós temos 4 figuras básicas que formam a administração indireta. Nós temos autarquias, que é uma pessoa jurídica de direito público interno típica do direito público. Não existe autarquia no direito privado. Toda vez que nós falamos de autarquia, nós estamos falando de pessoa jurídica de direito público interno, tá certo? Só o Estado cria a autarquia. Além disso, como ente da administração indireta, nós podemos ter associações estatais, que na verdade são os consórcios, né? Os consórcios previstos lá hoje na Lei 11.107. Consórcios esses que podem assumir personalidade de direito público ou de direito privado. Além disso, o Estado pode criar fundações estatais, fundações criadas pelo Estado e que também podem assumir personalidade de direito público ou personalidade de direito privado. Esse tema das fundações é também um pouco difícil para compreensão e nós vamos dedicar uma aula posteriormente a ele. E, enfim, há uma quarta figura da administração indireta, que são as empresas estatais. E, naturalmente, essas empresas estatais são sempre pessoas jurídicas de direito privado. Então, tomem cuidado, algumas empresas estatais são empresas públicas. Apesar desse nome, ainda assim, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, vejam, a administração indireta abarca um conjunto de autarquias, associações, fundações ou empresas que estão vinculadas, seja à União, seja aos estados, seja aos municípios. Eu vou fechar essa aula panorâmica, essa aula introdutória, com um pequeno exemplo.
Eu peguei para vocês aqui a estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vejam, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Presidência da República são órgãos da administração direta da União. Ao Ministério da Ciência e Tecnologia, por força da supervisão, estão vinculadas várias entidades da administração indireta. Então, por exemplo, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, especificamente, estão vinculadas a empresa dos Correios, a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, e também a empresa Telebrás. Então vejam, a Telebrás, a ECT, não é? Empresa dos Correios e Telégrafos, e também a FINEP, são entes da administração indireta da União sob supervisão desse Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu poderia pegar aqui como exemplo o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, mas enfim, o Ministério da Ciência e Tecnologia é bem útil para que todos possam entender essa diferenciação entre administração direta e indireta. Tá certo? Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais esse conceito de administração direta para discutir os seus órgãos específicos. Um grande abraço.